vocês, a gente vai priorizar a explicação, a apostila está aí como referência. Nós vamos entrar em um assunto chamado crédito adicional. E o que é o crédito adicional? Vamos imaginar comigo aqui o seguinte, veja esses copinhos aqui. Ó. Cada um desses copos vai simbolizar para a gente uma dotação orçamentária. Então nós vamos colocar aqui, por exemplo, Secretaria de Educação, dentro dela, despesa com merenda escolar, despesa com transporte escolar, pagamento de funcionários da educação, na área da saúde, despesas dentro da área da zoonoses, dentro da área da vigilância sanitária, despesa com esporte, despesa com cultura, despesa com obras, na área social, na área causa animal, por exemplo. Beleza. Essas aqui são as dotações orçamentárias e nós vamos usar essa garrafinha d'água aqui para simbolizar o dinheiro que a gente tem. Observa que não é tanto dinheiro assim, né? Está meio acabando já. E o orçamento, como eu expliquei para vocês, metade dele é receita, estimativa de receita, e a outra metade é despesa. E nós agora, na nossa proposta orçamentária, vamos propor colocar um pouquinho em cada área. Um pouquinho para merenda escolar, um pouquinho para o transporte escolar, um pouquinho para pagamento de funcionários da educação, um pouquinho para as zoonoses, um pouquinho para a vigilância sanitária, um pouquinho para o gabinete do prefeito, foi muita coisa, hein? E um pouquinho para o esporte. Acabou. E para a cultura a gente vai colocar R$1, é o que sobrou aqui. Nossa, quase não vai ter. Pronto, um pouquinho para a cultura. E infelizmente não teve dinheiro para a causa animal e nem para a área social. Vamos tentar colocar pelo menos uma gota de dinheiro aqui na área da social. Não teve jeito. Só que está muito exagerado o nosso dinheiro aqui. Pronto, uma gotinha. Tem R$1 para a área social e para a causa animal, nada. R$1 também. Pronto, quase nada. Mas não teve nada para a causa animal. Beleza, não vai ter para a causa animal. Beleza. O prefeito mandou a proposta desse jeito para vocês. Aí o vereador, seu Wilson, fala, opa, para a agricultura, eu não mostrei não, mas tinha aqui a agricultura no cantinho com quase nada. O seu Wilson fala, desse jeito não tá bom. Eu quero fazer uma proposta de colocar, tirar um pouquinho aqui das diárias do prefeito e colocar mais para os agricultores. Ele faz uma proposta orçamentária. O Valdair faz ele faz uma proposta de emenda. O Valdair também gostaria de colocar um pouco mais de dinheiro aqui na área de vigilância sanitária. Tirou da diária do prefeito. Os vereadores podem fazer proposta de emenda de orçamento? Podem. Emendas de anulação. Como assim? Os vereadores podem tirar de algum lugar e colocar em outro. Ele não pode brincar e falar, quero colocar 1 milhão para a cesta básica. Beleza, cadê? Com que dinheiro? Ah, com o dinheiro que der. Não, tem que ter dinheiro. Não vem do nada, o dinheiro não é imaginário, ele tem que sair de algum lugar. Ó, saiu uma gotinha aqui de nada, não é assim, o dinheiro tem que vir de algum lugar. Então o vereador pode fazer proposta de emenda? Pode, mas ela tem que tirar, ele tem que tirar de outro lugar para colocar ali. Beleza. É proibido ao vereador fazer proposta de emenda com dinheiro que seja retirado de pagamento de pessoal e pagamento de dívida. E no caso dos deputados, de transferência. Beleza, vamos dizer que aqui está aprovado pelos vereadores, a proposta orçamentária foi aprovada desse jeito. O prefeito não é obrigado a gastar nada do jeito que a gente colocou. Ele só não pode gastar mais do que o que está aqui. Por exemplo, na merenda, foi colocado esse pouquinho aqui. Ah, faltou um pequeno detalhe. Para a Câmara também tem o orçamento dela. O dinheiro da Câmara é só da Câmara. Vou ter que colocar de café aqui, ó. Esse recurso da Câmara está aqui, ó, o valor que a Câmara aprovou na proposta orçamentária. Do jeito que foi aprovado, o prefeito tem que usar. Ele não é obrigado a executar, mas ele não pode gastar mais do que está aqui. Vamos supor que lá na área da saúde, o prefeito foi pagando, e ele percebeu que ele precisa de mais R$50. Deixa eu melhorar o exemplo. Precisa de mais 50 mil
melhorar ainda mais. Precisa de 70 mil para pagamento de enfermeiros. Vai pagar hora extra para os enfermeiros e ele não tem mais dinheiro aqui, precisa de mais 70 mil. Ele pode pagar da cabeça dele sem ter autorização da Câmara? Não. Se ele viu que ele precisa de mais dinheiro em algum desses copinhos, ele precisa mandar um pedido para a Câmara. Câmara, eu preciso de mais dinheiro para pagar os enfermeiros. Aí a Câmara fala, beleza, você vai tirar dinheiro de onde? De onde vai vir esse dinheiro? E a lei dá 4 opções para ele. Quais são as 4 opções? Vou pegar aqui nas nossas garrafas. Ele pode pegar dinheiro que está sobrando este ano. Esse dinheiro que está sobrando este ano vai ser chamado de excesso de arrecadação. Como que é isso? O contador vai fazer um documento atestando que existe esse dinheiro que já está sobrando, excesso de arrecadação. Outra possibilidade é pegar o dinheiro que sobrou do ano passado. Como que chama o dinheiro que sobrou do ano passado? Superávit financeiro do exercício anterior. Tudo feito pelo contador. Outra possibilidade é o dinheiro que a Câmara autorizou que ele pegasse emprestado. Como que chama? Operação de crédito. E a outra possibilidade é quando ele quer tirar de um lugar que já está aqui no próprio orçamento. Chama anulação parcial ou total de dotações constantes do orçamento. Normalmente ele usa essa. Ele vai anular de um lugar em favor do outro. Ah, eu vou tirar aqui da saúde e vou gastar um pouco mais com show. Pode fazer, infelizmente. Esses 4 tipos aqui, eu vou até deixar isso aqui para simbolizar esse vazio quando ele vai tirar do próprio orçamento, são as origens. São 4 origens possíveis do dinheiro. Dinheiro que sobrou do ano passado, dinheiro que está sobrando esse ano, dinheiro de empréstimo ou anulação total ou parcial do que já está ali. Só que, para ele poder mexer aqui dentro, a Câmara fala o seguinte, ô prefeito, é o seguinte, para o senhor não ficar vindo aqui toda hora pedir para a gente autorização para o senhor mexer o orçamento, a gente já vai te passar um percentual dentro do qual o senhor pode fazer as alterações que o senhor quiser. Por exemplo, em Minas Gerais, o Tribunal de Contas entende que não pode ser mais do que 20%, 25%. Na região metropolitana de Salvador, o Tribunal de Contas fala que não pode ser mais do que 27%. Mas a verdade é que não existe nenhuma lei que fala qual é o parâmetro. A lei que vai definir o parâmetro é a própria lei orçamentária da Câmara. Que a Câmara aprovar, melhor dizendo. E aí nós temos, pode ter esse parâmetro na lei orçamentária anual e pode já ter um parâmetro na lei de diretrizes orçamentárias. E aí, o que a Câmara fala? Prefeito, é o seguinte, se o senhor precisar tirar até uns 20%, 25%, o tanto que vocês colocarem lá, dentro do próprio orçamento, o senhor não vai ficar pedindo para a gente mais. O senhor vai fazer por decreto. Vai fazer por decreto, vai ser um crédito adicional suplementar. Quando que ele faz isso? Quando já tem a dotação aqui, ele tira de alguma dessas possibilidades de fonte e coloca dentro das dotações que já existem. Ele faz por um decreto de crédito adicional suplementar. Agora, vamos supor que ele queira colocar aqui uma dotação para ele comprar um helicóptero. Tem aqui algum lugar específico no orçamento para ele comprar helicóptero? Não tem. Vamos te dar um exemplo menos absurdo. Ele quer colocar aqui dinheiro para causa animal. Tinha aqui algum com a causa animal? Não teve. Nenhum para a causa animal. Então ele quer colocar agora aqui recursos para a causa animal. Para ele fazer essa inclusão de dotação, ele precisa de um crédito especial. E esse crédito especial, ele sempre vai precisar solicitar à Câmara. Câmara, posso incluir aqui no orçamento uma coisa que não estava? Causa animal? Aí a Câmara fala, pode.
mesmo que ele tivesse percentual disponível para fazer suplementação, mesmo se eu tivesse dado para ele 100%, igual algumas cidades dão, que eu não recomendo nunca, ele vai sempre precisar pedir para a Câmara. E tem um outro jeito que chama crédito extraordinário, que é usado em caso de guerra, comoção intestina, calamidade pública, que o prefeito primeiro gasta e depois ele conta para a Câmara. O que você fez, prefeito? Comprei respirador. Por quê? Estava morrendo gente, comprei respirador, depois a gente resolve. Ah não, beleza, é verdade, precisou. Comprei oxigênio, depois resolve. É isso aí, depois resolve. É caso de vida ou morte mesmo. Comprei lâmpada. Não, lâmpada não, prefeito. Lâmpada eu só podia ter planejado. O senhor agora está sendo esperto de estar usando os créditos extraordinários para finalidade diversa. E aqui, dentro desse assunto, eu vou te contar agora uma coisa que acontece. Você viu que o prefeito mandou uma gotinha só para uma área? Teve uma área que ele mandou R$1.000 só. Quem nunca viu isso no orçamento? É normal você encontrar assim, construção do teatro municipal, R$1.000. Aí você fala, R$1.000? Não dá para construir nada com R$1.000, nem para cortar a grama lá dá para fazer com R$1.000. Mas por que ele coloca isso? Pelo seguinte motivo. Se ele já coloca a dotação aqui de R$1.000, um dia na vida, um deputado mandou emenda. O deputado mandou uma emenda de transferência de capital. Esse dinheiro chegou e ele consegue colocar no orçamento agora o tanto que ele precisar ali sem passar pela Câmara, porque ele já tem a dotação aberta. Se ele não tivesse essa dotação aberta, ele ia ter que pedir autorização para a Câmara, e tem muito lugar que o vereador é um rato e o vereador fala, prefeito, eu autorizo, lógico, se você me arrumar 50 cargos para os meus amigos trabalharem na prefeitura. Para o prefeito não precisar negociar com o vereador toda vez, ele já manda o máximo possível de dotação aberta e depois, se o dinheiro aparecer, ele vai jogando ali sem precisar passar pela Câmara de novo. É por isso que, em alguns lugares, o prefeito manda a dotação com um pouquinho de dinheiro. Agora, também tem lugar que o prefeito é um rato. E aí o prefeito faz o quê? Show! Vou fazer aqui um show da festa municipal aqui. Quanto tem? 100 mil. 100 mil é muito ou pouco? Tá, põe 100 mil aí. Só que depois o prefeito vai lá e com um decreto de suplementação, ele joga 1 milhão para fazer a contratação de uma banda. Aí o vereador fala, nossa, o prefeito está jogando dinheiro fora. Eu não tenho culpa. Tem culpa. Tem culpa. Por que você tem culpa? Você deu para ele um percentual alto? Você deu para ele um percentual para ele fazer a mudança? E agora vem aqui a aula de matemática. O pulo do gato não está em discutir se o certo é 20, 25, 15. Isso é besteira. Por quê? O parâmetro é mais importante do que o percentual. O que é maior, na opinião sua? 5% do orçamento todo ou 30% de cada unidade orçamentária? 5% do orçamento todo. Quando vocês, vereadores, dão o percentual para ele poder mexer no orçamento ali por decreto, normalmente esses percentuais são do orçamento total. Então, por exemplo, sua cidade, o orçamento total está 22 milhões. Quanto que dá 20% disso? Vocês deram 20%? 25%? 12%? Quem lembra? A última 25. Vez? 25%. Quanto que é 25% de 22 milhões? Mais de 5. 5.500. Então, o prefeito consegue pegar 5 milhões e 500 lá na sua cidade e colocar onde ele quiser. Na sua lá, Valdair, foram 100 milhões de orçamento, você falou que um ano foi 5%. Não é isso? Mas 5% de 100 milhões dá 5 milhões. Então, uma dica que eu dou para quem tiver paciência e quiser estudar esse assunto é colocar o quê? Não importa tanto o percentual em si, e sim o parâmetro. O ideal, na minha opinião, é colocar que seja um percentual de cada dotação orçamentária. Como assim? Se ele tira da educação, passa do transporte para merenda, da merenda para material didático para outra coisa, na educação pouco importa, está gastando na educação. O problema é quando ele tira da educação e coloca lá no gabinete dele para pagar a diária dele, para comprar um carro de 600 mil para ele. Aí eu penso que aí nós temos um problema. E aí, outra questão importante,
Lembra que eu falei que tem 4 origens de recurso? Muito prefeito nas peças orçamentárias, ele coloca que vai ter 20% para fazer mudanças por remanejamento, suplementação por anulação total ou parcial. Então, quando ele tira de um lugar e passa para outro dentro do mesmo orçamento, vocês até colocaram um limite para ele fazer isso. Mas as outras 3 possibilidades, excesso de arrecadação, superávit financeiro e crédito, operação de crédito, ele acaba escrevendo de um jeito que ele fica livre para mexer 100%. Tudo que sobra do ano passado ou desse, ele consegue autorização suas lá na lei orçamentária para ele colocar 100% onde ele bem entender. E aí tem outro problema. Por quê? Porque aí ele está fazendo a Câmara de boa. Vamos agora ver o que está escrito na Lei 4.320 sobre isso, está no título 5. Alguém quer fazer alguma pergunta, por enquanto? Não, é muito interessante, porque a gente aprende aqui, né? Por mais que tu fica lá trabalhando 10 anos, 20 anos, A gente tem sempre coisas a aprender. Coisa aqui tu vai aprendendo muito. Agora, em cima disso, né? mais uma questão importante. Aprovei a lei orçamentária, coloquei aqui de café a parte da Câmara. O prefeito é obrigado a mandar para a Câmara o valor exato que foi aprovado na lei orçamentária dividido por 12. Por que chama duodécimo? Alguém já pensou nisso? Por que o valor que a Câmara recebe chama duodécimo? Esse é um jeito de você falar 1/12. Por exemplo, se o ano tivesse 10 meses, a gente falaria que ele mandaria o 10º, não é isso? Como o ano tem 12, ele manda 12 partes. Como que chama quando a gente divide uma coisa em 12 partes? Cada parte é 1/12. Imagina, eu dividir essa garrafa no meio. Cada parte vai chamar metade. Se eu dividir em 3, cada parte vai chamar terço. Já pensaram nisso? Por que o católico reza 1/3? Aquele objeto chama terço. Porque veio de um rosário. Que o rosário foi dividido em 3 partes. Algumas pessoas falam que foi dividido em 4. Mas ele chama terço porque ele equivale a 1/3. Se eu dividir alguma coisa em 4 partes, eu vou ter 1/4. Quando Valdair era açougueiro e ele matava uma vaca para levar para o açougue, se falava que dividia os quartos, não era isso? Ou não falava essa palavra? Já ouviu falar nisso. Quando o Tiradentes, lá em Minas Gerais, quando ele foi enforcado, ele reclamava de um imposto chamado quinto. Por quê? Da produção do ouro, de cada 5 partes, uma ia para o governo central. O quinto, e por aí vai. Então, se a gente dividisse uma coisa em 12 partes, nós teríamos 1/12. Por isso que chama duodécimo. E por que isso é importante? Muito prefeito comete crime de responsabilidade, por não enviar para a Câmara o valor exato calculado pelo total da Câmara dividido em 12 partes. Quem decide o tanto que a Câmara recebe é a própria Câmara, não podendo passar dos percentuais contidos na Constituição. Deu para dar uma ideia boa aí, gente? Deu para ter uma noção? E por que eu estou falando isso? Não adianta nada o vereador, na hora de aprovar a lei orçamentária, ficar lá analisando quanto vai ter para o esporte, quanto vai ter para a saúde, centavo por centavo, se na hora de aprovar ele põe 50% do orçamento total. Aí o prefeito vai lá e joga tudo ali para as coisas que ele tem interesse. E outra coisa, isso que está aqui é o máximo que ele pode gastar. Ele não é obrigado a gastar nada. Eu, Caio, só uma pergunta. Diga. Então, nós lá com 3 mil habitantes, nós podemos... Quanto o prefeito tem que mandar para nós? Aí que está. Pode chegar a 7% Pode chegar. do somatório da arrecadação da receita tributária, mais algumas outras. Como o seu orçamento está uns 22 milhões, a sua receita tributária está quanto? Eu não sei, tem que pegar a proposta orçamentária e ver. Vamos chutar aí que a sua receita tributária fosse tudo. Vamos arredondar para 20 milhões. Teoricamente, vocês poderiam chegar a 1.400.000 por ano, daria 200 mil por mês. Vocês estão recebendo quanto por mês? 80, 90. Então, eu não vou dizer que vocês estão recebendo errado, porque eu não sei qual que é a receita. Bastante? Não é? Não é muito não. Para a receita tributária, só que eu não sei qual que é a sua receita tributária. Aparentemente daria para subir.
Como que você vai fazer? Quando chegar a sua proposta de LDO, Agora. está chegando aí, vocês vão avaliar qual que é a previsão. Tem que saber duas coisas importantes. Primeiro, quem faz a proposta da Câmara é a própria Câmara. Então o senhor, a equipe, vai conversar lá com o contabilidade da Câmara para não mandar a proposta da Câmara sem mostrar para vocês. Porque a contabilidade costuma sempre mandar igual, sempre repete dos últimos anos. Manda, às vezes o senhor nem fica sabendo, só assina no meio das coisas lá sem ver. E aí quem manda é a própria Câmara. Na sua LDO vai falar qual que é o seu prazo para mandar para a Prefeitura a sua proposta. Como que funciona? Imagina aqui, eu sou o prefeito, o senhor é o presidente. O senhor vai me mandar a sua proposta, o senhor mandou a proposta da Câmara, aí eu pego a proposta da Câmara junto com a proposta da Prefeitura e mando para a Câmara a proposta de volta e falo, Câmara, aqui está a proposta do município. Aí a Câmara vota a proposta do município, inclusive a parte dela. Mas observa, eu não mexi aqui, eu não posso mexer aqui. Eu coloco aqui o tanto que a Câmara pediu. Se a Câmara pediu um pouquinho a mais, eu vou ter que observar só se a Câmara está pedindo mais do que ela poderia. E o senhor pode chegar a um patamar. É em função do número de habitantes. Até 100 mil habitantes, o município pode chegar, o Poder Legislativo pode gastar até 7% da receita corrente líquida. Vamos supor que daria para encher esse copo. Desculpa, falei errado, não é da receita corrente líquida. É da arrecadação tributária e mais três parâmetros que tem lá. Vamos supor que o senhor poderia chegar a encher o copo, mas o senhor pediu só esse pedacinho. Se vocês aprovarem só esse pedacinho, vai ser esse pedacinho dividido em 12 partes. Isso é importante vocês prestarem atenção. Na LDO vai ter a proposta sobre os gastos e lá vai falar o seu prazo para mandar a sua proposta. O senhor vai começar a olhar isso agora na LDO, mas o senhor vai terminar esse assunto só no final do ano, quando o senhor votar a lei orçamentária. Tá certo? É importante o senhor ver, porque às vezes fica lá passando aperto, às vezes não tem nem toner para impressora direito. Não precisa correr para votar. Não, o segredo principal é não vota correndo. O seu prazo para votar está na sua lei orgânica. Você tem ideia? A sua é setembro, por acaso? Novembro? Tem até o final do exercício. Então você tem tempo demais para votar as leis orçamentárias lá. A lei orçamentária anual vota até antes de entrar em recesso, normalmente até o dia 22 de dezembro. Mas o mais importante de tudo nesse assunto seu da Câmara é o momento que vocês vão mandar para a Prefeitura a sua parte da proposta orçamentária. Isso aí quem faz é o presidente sozinho. E às vezes o contador faz sem nem te contar. Então, às vezes, o dinheiro que você vai ter ano que vem vai ser definido, às vezes, num papel que o contador fez e não te mostrou direito e vai vivendo assim. E aí falta dinheiro, às vezes, para a Câmara, às vezes até abastecer o carro para fazer um treinamento, alguma coisa assim. Podemos agora ver a apostila? Vamos lá. Créditos adicionais, está no título 5, artigo 4º. Desculpa, 40. São créditos adicionais as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na lei do orçamento. Tem 3 tipos: suplementares, especiais e extraordinários. Suplementares, quando a gente vai colocar mais dinheiro. Quando eu falo dinheiro, gente, a maneira simples de eu me referir ao orçamento. Quando a gente vai colocar mais orçamento em alguma dotação que já existe no orçamento. O crédito especial sempre vai ter que ser autorizado pela Câmara, é quando a gente quer incluir no orçamento algo que não estava. Por exemplo, a gente recebeu recursos para fazer um festival gastronômico. Tem algum lugar aqui no orçamento para fazer isso? Não. Então a gente vai colocar aqui dotação para fazer o festival. Mas como que eu coloco? Com autorização do povo. Quem que é o povo simbolicamente aqui? Os vereadores. Então os vereadores autorizaram? Como que os vereadores autorizam? Manda no grupo de WhatsApp deles? Não. Lei. Os vereadores aprovaram o projeto de lei? Aprovaram. Pronto. Agora a gente tem aqui. E qual que é o outro jeito? O outro jeito é esse aqui, ó. Eu faço e depois eu conto. Quando que o prefeito faz e depois conta? Só em caso de guerra, né? Ou comoção intestina ou calamidade pública. Ou seja, algo muito fora da normalidade.
E teve muito prefeito pilantra que usou isso aqui, pegou carona na situação causada pela Covid, que foi necessário ter o crédito extraordinário, e quando o prefeito usa o crédito extraordinário, não gasta do limite que a Câmara dá. A Câmara deu 30% que seja. Quando ele usa aqui, não entra no limite. Mas teve muito prefeito que começou a fazer todos os gastos na saúde usando crédito extraordinário, fingindo que era relacionado à Covid, e às vezes não era. Por exemplo, troca do telhado do posto de saúde. Olha, prefeito, esse telhado aí está estragado tem 10 anos. Agora o senhor vai lá e mexe no telhado do posto de saúde sem fazer planejamento nenhum e fala que foi por causa da Covid? Não, mas precisou. Tá, mas aí o senhor tinha que ter usado a possibilidade do crédito suplementar. Ah, mas eu não tinha limite. Pedisse para a Câmara. Não é proibido o prefeito pedir, é para pedir sempre. Mas aí a Câmara tem que autorizar. E aí eu repito, por que tem alguns prefeitos que pedem na peça orçamentária 100%? Eu sempre eu achava que era culpa do prefeito, às vezes, ser muito pilantra. Mas às vezes é a Câmara que é a parte difícil da história. Imagina, toda vez que o prefeito manda um projeto para a Câmara aprovar, os vereadores falam, eu só vou aprovar se você me der alguma coisa em troca. Eu só vou aprovar se o senhor mandar patrol lá para o meu bairro. Eu só vou aprovar se o senhor me arrumar 50 caminhões de terra. Eu só vou aprovar se o senhor colocar 20 pessoas para trabalhar aí do meu partido. Aí o prefeito faz o quê? Uma vez por ano ele é obrigado a negociar com a Câmara para poder aprovar. O resto, ele pega logo 100% e aí não tem que ficar negociando com a Câmara mais. Bem, pessoal, vamos continuar vendo aqui sobre os créditos adicionais. Como eu mencionei com vocês, tem 4 possibilidades. O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. Traduzindo, o dinheiro que sobrou do ano passado. Mas não é o dinheiro que sobrou, que alguém viu na conta parado. Não, esse dinheiro pode estar comprometido com o resto a pagar. Tem que ter um balanço. O contador foi lá e assinou e falou que esse dinheiro sobrou mesmo. Outra possibilidade, os provenientes de excesso de arrecadação. O que é isso? O dinheiro está sobrando, esse ano, o contador também fez o documento, tem um parágrafo mais adiante que explica. O que mais a gente usa é esse termo. Resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei. Que é quando eu pego o que eu ia gastar com saúde e eu gasto contratando a banda. Como é que chama a banda das músicas aí que vocês ouvem? Música regional. Vai lá e pega um acordeão, como é que chama acordeão? Gaita, né? Pega um gaiteiro e põe lá 1 milhão para o show dele. Isso aqui é anulação parcial. E a última possibilidade, o dinheiro que se pega emprestado. Como é que está escrito aqui? Produto da operação de crédito autorizadas em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las. Bem, doutora Priscila, podemos encerrar essa gravação aí? E qual que é o conceito